Queridos alunos e alunas, retornamos ao CEPREP SPECEX, agora com a resolução da prova do concurso de 2006, nesta primeira parte. Este concurso foi realizado no sábado, dia 7 de outubro de 2006. Nossa primeira questão vem do primeiro ano, a Sociedade Feudal, séculos V ao XV. Questão 33. A Idade Média é o longo período da história ocidental que se estende do século V ao século XV, praticamente 1000 anos. Os fatos que marcaram seu início e fim foram memorização, que foram a queda do Império Romano do Ocidente e a tomada de Constantinopla, que é a letra C, certo? Todas as outras alternativas não correspondem a esses dois marcos temporais. Portanto, a letra C é a resposta da questão 33. Próxima questão vem do primeiro ano, os Estados Nacionais Europeus da Idade Moderna, o absolutismo e o mercantilismo. Questão 34. Dentre os diversos processos de centralização do poder pelos reis da Europa Ocidental, destaca-se o da França. O fato que a consolidou foi, letra A vitória francesa na Guerra dos 100 Anos, que uniu a monarquia francesa. A tomada de Flandres pelos franceses não é um episódio da Guerra dos 100 Anos, a execução de Joana d'Arc é do fim da Guerra dos 100 Anos, a imposição da Magna Carta também não, isso aconteceu na Inglaterra, e a Jaqueries é um episódio posterior. Portanto, a resposta correta da questão 34 é a letra A. Próxima questão vem do primeiro ano, os Estados Nacionais Europeus da Idade Moderna, o absolutismo e o mercantilismo. Questão 35. A justificativa do poder ilimitado dos reis propiciou o surgimento de inúmeras obras. O importante teórico Thomas Hobbes escreveu em seu ensaio Leviatã que, antes de surgir o Estado, os indivíduos eram livres e iguais, mas viviam uma situação de guerra permanente de todos contra todos. Era o estado da natureza, no qual não havia governo. O homem era como um lobo para o homem. A obra citada foi justificativa para o poder, bom, isso aqui é memorização, é o poder absolutista, né? Letra B. Não era nem democrático, nem liberal, nem socialista utópico, que vem apenas no século XIX, e nem é despotismo esclarecido. Portanto, a resposta da questão 35 é a letra B. Próxima questão vem no primeiro ano, o renascimento cultural, o humanismo e as revoltas religiosas, as reformas religiosas. Questão 36. No século XVI, o Papa Paulo IV investiu contra as obras científicas, com a função de selecionar os livros que os cristãos poderiam ler ou não, estabeleceu a outra questão de memorização, é o famoso Index Librorum Prohibitorum, ou seja, a relação de livros proibidos, né? Que é a letra D, congregação do Index. Instituição da religião cristã não, já existia, exercício espiritual fazia parte da religião, ato de supremacia não tem nada a ver com essa questão, e o Tribunal do Santo Ofício, ele foi refeito, mas não corresponde ao que o Papa Paulo IV fala aqui na questão. Letra D, então, é a resposta da questão 36. Próxima questão, primeiro ano, o renascimento cultural, o humanismo e as reformas religiosas. 37. A livre interpretação da Bíblia levou o movimento reformista a tomar diferentes tendências na Europa. No movimento reformista surgiu uma doutrina cujos valores eram úteis à burguesia nascente, pois admitiu o lucro e a acumulação do capital, a prática da usura, ou seja, da cobrança de juros, e o trabalho no comércio.
Esses valores eram admitidos prioritariamente pelos, outra questão de memorização, eram dos calvinistas. Então os luteranos não davam essa ênfase, os anglicanos também não, batistas e anabatistas também não. Portanto, a resposta correta, calvinistas. Letra B é a resposta da questão 37. Próxima questão vem do segundo ano, as revoluções inglesas, século XVII, e a Revolução Industrial, séculos 18 a 20. Questão 38. Durante o governo Cromwell, a Inglaterra foi adquirindo os contornos de potência mundial que a caracterizariam nos séculos seguintes. Decretaram-se leis que protegiam os mercadores ingleses e priorizavam o desenvolvimento da indústria naval. Esses decretos ficaram conhecidos, então, outra questão de memorização são os atos de navegação, que está na letra D. Atos de supremacia não é resposta, Edito de Nantes saía do tempo de Luís XIV na França, atos de exclusão também não, e leis de teste também não. Pegadinha. Resposta correta, atos de navegação, questão 38. Próxima questão, vem do primeiro ano, o renascimento comercial e urbano. Questão 39. A partir do século XI, prefigura-se a chamada Baixa Idade Média, séculos XI ao século XV, período marcado pela ressurreição das cidades e pelo renascimento comercial. Paralelamente, emergiram novos grupos sociais, como o dos mercadores. A expressão renascimento comercial e urbano pode ser aplicada. Vejamos. Letra A, B, C, D e E tem as respostas. Vamos lá. Letra A. A intensificação das atividades comerciais e a instalação de um estilo de vida urbano, favorecendo o crescimento de vilas e cidades. Sim, essa é a resposta correta. B. O crescimento dos feudos e fortalecimento do poder do senhor feudal, que passou a monopolizar o comércio europeu. Não, isso aí não mais acontecia. Letra C. A facilidade dos servos para acesso à moradia urbana e empresas comerciais. Isso também não acontecia. A descoberta de novas rotas comerciais para as Índias Orientais, o que favorecia o crescimento urbano. Não, essas rotas ainda não aconteciam, ainda estava na rota do Mediterrâneo até Constantinopla. E letra E. Há uma balança comercial favorável como consequente à acumulação primitiva de capitais e crescimento urbano. Isso é o mercantilismo que veio depois. A resposta correta dessa questão é a letra A. Agora, vamos ao primeiro ano, a montagem da colonização europeia na América, o sistema colonial espanhol. Questão 40. Sobre esses cordeiros dóceis, os espanhóis se arremessaram no mesmo instante em que os conheceram, e como lobos, como leões e tigres, não fazem ali senão despedaçar, matar, destruir esse povo por estranhas crueldades. De tal sorte que, de 3 milhões de almas que haviam na ilha espanhola e que nós vimos, não há hoje, de seus naturais habitantes, nem 200 pessoas. A causa pela qual os espanhóis destruíram tal infinidade de almas foi unicamente não terem como finalidade última senão o ouro para enriquecer em pouco tempo. Vem de Las Casas, Frei Bartolomeu de Las Casas, O Paraíso Destruído, Porto Alegre, IPM, 1984, página 27. Diante da apresentação desses dados, podemos afirmar que algumas centenas de espanhóis conseguiram subjugar e aniquilar milhões de índios em função do ou da letra A. Emprego de animais selvagens contra aqueles povos dóceis e religiosos que identificavam nos animais deuses que não podiam ser combatidos. Na realidade, os animais que foram muito usados foram os cavalos, mas eles não eram selvagens. Letra B. Enorme poder das armas de fogo, fator surpresa pelo emprego de cavalos, desconhecidos dos nativos e mitos religiosos que previam a volta dos deuses, identificados com os espanhóis. Tudo isso correto, letra B é a resposta. Letra C. Misticismo religioso que existia entre os povos pré-colombianos e os proibia de reagir militarmente contra qualquer ação bélica de além-mar. Não, isso não aconteceu. Letra D.
Poderio naval dos conquistadores que bombardeavam em seus navios as fortificações dos povos americanos. Não, os ataques eram eminentemente por terra. Então está errado. Aliança entre os conquistadores espanhóis e os povos de nações indígenas localizadas nas selvas amazônicas, tradicionais inimigos dos habitantes do restante da América Espanhola. Não, isso não aconteceu. É uma pegadinha. Então a resposta correta é a letra B da questão 40. Portanto, chegamos ao final da resolução da primeira parte da prova de 2006. Na próxima aula, nós finalizaremos esse concurso com as questões que restam.